E aí, galera, vamos dar continuidade ao nosso assunto de função e hoje nós vamos trabalhar a relação domínio-imagem. Sou a professora Fernanda Sena. Vamos lá? O que vem ser essa relação de domínio e imagem? A relação R de A em B é um subconjunto do produto cartesiano de A por B, ou seja, as relações estabelecidas na correspondência dos elementos de A com os elementos de B, tá? Vai ser essa relação aqui. R está contido no produto cartesiano. Nós vimos produto cartesiano na nossa primeira aula sobre introdução à função. Mas, professora, tá, essas relações que vão surgir a partir do produto cartesiano de A por B, vai dar em quê? Bora ver. Observe esses diagramas aqui. Eu tenho o diagrama com o conjunto A e tenho o diagrama com o conjunto B. O conjunto A possui 4 elementos e o conjunto B possui 6 elementos. O domínio vão ser todos os elementos que estão contidos em A. A imagem vão ser os elementos de ligação que se correspondem com os elementos de A. E o B, professora? O B ele vai ter um nome específico. O B ele é chamado de contradomínio. Tá? É uma terceira definição. Então, domínio são todos os elementos que se correspondem com os elementos do contradomínio, que vão formar a minha imagem. Então, observe aqui que o domínio é formado por 1, 2, 3 e 4, que são os elementos que pertencem a A, que eu chamo de X. E a imagem são os elementos 5, 6, 7 e 8, que eu chamo de Y, tá? E que se correspondem com os elementos de A. Ah, professora, mas sobraram 2 elementos aqui em B. Não tem problema, pode sobrar. O importante são as conexões entre os elementos de A com os elementos de B, não necessariamente todos, tá? Então, esse carinha aqui é a minha imagem. E o conjunto B é o contradomínio, tá? Então, bora ver a definição de cada um. O que é o domínio da relação? É o conjunto formado pelos valores de X, como eu coloquei ali, são todos os elementos do conjunto A. A imagem é o conjunto formado pelos valores de Y, que são os elementos de B em B, que se ligam com os elementos em A. E a partir desse momento, dessa ligação dos elementos de A com os elementos de B, é que eu vou ter essa relação, bem chamada de relações binárias. Contradomínio é o conjunto formado pelos elementos de B. Então, eu tenho 2 relações e 3 definições. Tudo bem? Isso aqui é só para a gente poder identificar quem são os elementos do domínio e quem são os elementos da imagem. Então, bora lá, recapitulando. O domínio são aqueles elementos de partida, né? Que vão se ligar com alguém. E quem são esse alguém? São os elementos que estão contidos em B que se conectam com A. São os elementos que recebem, né? As flechas aqui dos elementos de A. Tudo bem? Bora passar e tentar compreender isso na real. A questão aqui fala que é uma função quadrática, que nós vamos estudar mais profundamente lá na frente. Ela é definida no domínio dados pelo intervalo. Olha, o domínio aqui é um intervalo fechado de 0 e 7. Ele quer saber, dentro dessa função aqui, quando a imagem vai ser máxima. Então, olha só. Eu tenho... Deixa eu pegar bem aqui. Eu vou fazer um gráfico bem aqui, ó. Não saiu tão perfeito, mas vai dar para entender. Tá?
um gráfico que vai tocar em 0 e um gráfico que vai tocar em 7. Tá? Então, eu vou ter aqui, deixa eu pintar aqui de uma cor mais... Tem aqui o 0, fechado em 0 e fechado em 7. Tá? Então, observa uma coisa, eu preciso encontrar a imagem máxima. Quem é o domínio mínimo da função? É o 0. E quem é o domínio máximo dessa função? O 7. Então, para eu ter a imagem máxima, eu também tenho que ter domínio máximo. Então, o que eu faço? Eu vou substituir esse valor do 7 aqui em x da minha função. Então, vou pegar essa função aqui. Deixa eu colocar esse meu f mais bonitinho. Então, eu tenho aqui um f no ponto 7. Então, eu vou encontrar a imagem de 7. A imagem máxima vai ser 16 vezes 7 menos 7 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui que f de 7 será... Vamos lá. 16 vezes 7. 16 vezes 7 vai dar 112. Menos 7 ao quadrado, 49. Tá? Observa aqui que esse menos é da fórmula, não é do 7, tá bom? Então, algumas pessoas podem querer fazer jogo do sinal e não cabe nesse momento aqui. Então, bora lá. 112 menos 49 vai dar 63. Então, vou mostrar aqui uma coisinha para vocês, tá bom? Então, ó. Esse 63 aqui vai tocar em Y. Então, vamos colocar bem aqui. 63. Tá? Então, tem esse ponto aqui. Tá? Bom? Então, esse ponto aqui é fechado em 7 e 63. Tá? E o outro ponto toca aqui. Espera aí que eu vou tentar fazer uma reta. Não, uma reta não. Tentar ligar aqui esses pontos, tá? Então, eu tenho aqui, observa, quase não sai perfeito aqui meu ligamento, mas quando o meu domínio for máximo, eu também vou ter uma imagem máxima. E no caso aqui, o 7, o domínio em 7 toca na imagem 63. Então, a resposta correta vai ser a letra C. Posso passar? Bora avançar mais um pouquinho. Olha só, agora eu vou fazer o estudo de gráfico, saber identificar a imagem do domínio nesse gráfico. Mas bora lá. O que a questão pede? O gráfico abaixo mostra a intenção de consumo das famílias, ICF, de janeiro a maio de 2015. Se este gráfico representa uma função f que mostra o valor do ICF em função do tempo, de janeiro a maio, então seu conjunto imagem é... Opa! A questão aqui quer falar da imagem, né? Então, bora observar primeiro o gráfico. Vamos ver o que o gráfico está nos dizendo. Que a intenção de consumo das famílias, ela parte de 100 a 120.
e que começa do mês de janeiro de 2015 e vai até maio de 2015, em meses, né? Então, bora observar aqui. O conjunto imagem vai ser aquele onde ele vai tocar no máximo e no mínimo, tá? Então, observa aqui esse gráfico, que ele tem, cada mês, ele tem um consumo dessas famílias. Qual foi o mês que ele teve o menor consumo? Observa aqui, pelos dados, que dentre esses valores aqui, o mês que eles tiveram menor consumo foi em abril, que eles consumiram quanto? 107,1. Então, eu já tenho, e é fechado, porque, olha, bolinha fechada, bolinha fechada. Então, eu vou ter uma imagem 107, a mínima, né? 107,1. Agora, eu vou ver a máxima. Dentre esses valores aqui, o valor máximo foi em fevereiro. E eles tiveram consumo de 118, né? Então, eu tenho o máximo 118. Fechado? Então, observa aqui que entre as alternativas, qual se enquadra em termos de imagem? Então, a imagem dele é onde ele vai tocar em Y. Então, a imagem da função aqui vai ser onde ele vai tocar em Y, no valor mínimo e máximo. No caso aqui, a letra A. Fácil, né? Então, galera, observa aí que a relação domínio-imagem é mais para você identificar quem são os elementos do domínio, quem são os elementos da imagem, quem são os elementos do contradomínio. Vamos continuar a nossa aula, tá? Sobre função. Acompanha aí, tá?